Isso, muito bem-vindos a essa aula de Introdução ao Estudo de Direito. É uma revisão sobre aquilo que o Paulo Nado tratou nos capítulos de 1 a 5 do livro dele, a obra Introdução ao Estudo de Direito. E a grande pergunta inaugural da ideia central por trás do curso de Direito é esta mesmo que está aí no quadro para vocês. O que é direito? E aí, para definir o direito, que é uma palavra etimológica e também do ponto de vista semântico, que tem muita abrangência, nós podemos começar dizendo aquilo que os latins já diziam: direito ou directus é aquilo que está em conformidade, uma linha reta que não desvia. Essa é uma definição inicial. Mas o direito também é tido, e aqui para nós estudando direito, como uma ciência. Então, quando eu falo direito, aqui eu me refiro à ciência jurídica, né, que estabelece aqui o estudo das normas jurídicas e os demais instrumentos aqui do operador de direito. A definição de direito, que é uma definição de fato muito complexa, ela não será o objeto dessa nossa aula. Aqui cabe apenas pontuar especificamente o direito como ciência, para que aí sim a gente consiga compreender qual é a importância da nossa disciplina, a introdução ao estudo de direito. Então, antes de conceituar esta importância, é necessário entender o seguinte: olha, a introdução ao estudo de direito, ela é uma disciplina, tá, que faz parte das ciências jurídicas, da ciência do direito, mas ela não é uma ciência autônoma. Ou seja, quando eu digo que ela não é uma ciência autônoma, o que eu deixo claro para vocês aqui desde o início é que ele não cria concepções próprias. Ou seja, o que a introdução ao estudo de direito faz é apresentar uma visão global que não pode ser obtida através do estudo isolado dos diferentes ramos da árvore jurídica. Nem sempre, meus amigos, existiu a disciplina de introdução ao estudo de direito. Então, imagine a confusão que era nos cursos jurídicos ali do século XVIII, do século XVII, quando não havia essa disciplina para trazer uma visão geral, uma visão global, para apresentar os elementos básicos ali e principais a respeito do aspecto teórico da ciência jurídica. Não havia esse norte. Então, o aluno ele ficava perdido, porque, meu Deus, você entrava numa cadeira de direito civil e você via um princípio ou uma palavra específica com uma definição. A prescrição, enfim, o uso capião, e penhora significa uma coisa que depois você ia para uma cadeira de tributário, uma cadeira de direito penal e viam palavras semelhantes, mas com outro sentido, em outra tonalidade. Então, essa confusão, ela passou a ser evitada quando a disciplina de introdução ao estudo de direito foi inserida, tá? Então, ela é uma disciplina autônoma, que isso fique bem claro, mas não é uma ciência autônoma. A ideia da introdução ao estudo de direito, e aí Paulo Nada é quem diz também isso aí, né, já também citando outros autores, é reduzir o direito a uma unidade sistemática, ou seja, sistematizar o direito à ciência jurídica. E por que que ela não é autônoma? Eu digo que ela não é autônoma porque ela não cria o saber. A introdução ao estudo de direito, ela não cria nada. Ela só vai o quê? Recolher de disciplinas jurídicas aí, que são aquelas que terão uma conexão umbilical com a introdução. Por exemplo, aqui nós citamos sociologia, história e filosofia, são as principais aqui, as mais citadas. Mas o que é que a introdução ao estudo de direito faz? Ela recolhe dessas disciplinas o conhecimento necessário para apresentar inicialmente ao acadêmico. É isso, então, que a introdução faz. Ela não cria nada. Ela recolhe de ciências ou de disciplinas jurídicas conhecimentos e saberes, e aí ela faz um compilado daquelas informações e apresenta para vocês. Olha, gente, é isto aqui o universo do direito que vocês terão 5 anos para conhecer com maior profundidade. É só isto que a introdução ao estudo de direito faz. Mas isso aí também não é pouca coisa, né? Porque aqui, então, é preciso delimitar, tá, eu entendi. Ela tem esse objetivo de reduzir as disciplinas ou os conceitos filosóficos, conceitos sociológicos e históricos, fazer um compilado disso e apresentar para vocês, acadêmicos de direito. Ok, então eu entendi o objetivo. Mas quais são os objetos da introdução ao estudo de direito? E aqui eu já deixo aqui a primeira mensagem bem clara para vocês. A introdução não possui um objeto único ou isolado.
a introdução, na visão de Paulo Nader, possui três objetos principais, tá? Três objetos principais. E que objetos são esses? Apresentar os conceitos gerais do direito, essa é uma ideia, a visão de conjunto do direito e o lineamento da técnica jurídica. A ideia aqui é o seguinte, sobre esses três objetos, falaria um pouco sobre cada um deles. Entenda o seguinte, os conceitos gerais do direito, como, por exemplo, o que é direito, essa introdução, essa reflexão que nós fizemos inicial, o que é justiça, o que é segurança jurídica, que nós trabalhamos em aula, o que é lei, né? O que é, enfim, o que é qualquer conceito específico que possa, aliás, geral, que possa ser aplicado a qualquer disciplina autônoma do direito, como civil, penal, tributário, trabalhista, estes conceitos gerais, tá? O conceito geral da ciência jurídica é que é objeto da ciência de direito. Portanto, o conceito específico a gente não vê aqui. Ou seja, não é nessa disciplina que vocês vão entender o que é prescrição, o que é decadência, vocês não vão entender o que é aviso prévio. Ah, o empregado está de aviso prévio. O que que é? Não, não é agora, não é o momento. Ah, o que é uma desapropriação? O que é uso capião? Uma ação possessória? Não, isso aí vocês não vão aprender agora. Teremos paciência para aprender isso nas disciplinas específicas, porque na introdução nós só trabalhamos conceitos gerais. Acredito que isso ficou bem claro. Então, o conceito de justiça, de equidade, o conceito de lei, o conceito de norma jurídica, o conceito de direito, o conceito de fato social e de fato jurídico, isso nós aprenderemos aqui. Mas conceitos específicos, vocês terão aí as disciplinas específicas para tratar desse tema. Então, esse é o primeiro objeto da introdução, os conceitos gerais de direito. Nada que é específico interessa aqui a nós, não. Segundo, a visão de conjunto do direito. E aí isso é legal, porque aqui nós começaremos a ter uma ideia, então, que quando eu estudo direito, eu não estudo um universo isolado, dissociado de outras ciências, não. A introdução vai mostrar para vocês o que depois outras disciplinas somente irão ratificar e corroborar. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que o direito é uma ciência autônoma, mas ele não dispensa, não prescinde das demais ciências. Então, a visão de conjunto do direito, que a introdução vai ensinar vocês, é a visão objetiva de que o direito depende e se relaciona com outras disciplinas, seja no ramo jurídico ou de outras ciências. Então, a relação da nossa disciplina, por exemplo, introdução, com a sociologia, com a filosofia, com a história, com a dogmática jurídica, isso é uma visão de conjunto. Eu estou buscando elementos de outra disciplina. Se o direito existe em função da sociedade e vice-versa, então a sociologia é indispensável ao conhecimento jurídico. Claro, então isso aqui é uma visão de conjunto. É onde eu pego uma disciplina para unir a minha e aí formar definições, né? É isso aqui que é a visão de conjunto. E o direito, como ciência, e aqui eu já não falo mais da introdução, falo do direito como ciência. Ele também não dispensa conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, o direito se relaciona com a saúde. Acredito que vocês até possam dar exemplos disso. Mas como que o direito se relaciona com as ciências da saúde? Ora, eu tenho milhares de exemplos, mas, por exemplo, aqui um exemplo bem óbvio: quando acontece um homicídio, um cadáver está lá estirado ao chão, em uma rua, e há perfurações de disparo de arma de fogo. Quem é que vai avaliar, quem vai fazer um exame cadavérico, o exame de corpo de delito, quem vai periciar, não é o direito, não é os ensinamentos jurídicos que vão determinar a causa da morte, mas sim os conhecimentos de medicina legal. Então, olha aí, o direito se relacionando com a medicina. Quando alguém entra com uma ação porque sofreu um acidente e ficou incapaz para o trabalho, por exemplo, quem vai determinar se aquela pessoa está incapaz também é uma perícia médica, é a medicina, não é o direito. Entenderam? Então, o direito ele está em relação umbilical com as demais ciências. O direito está em relação umbilical com as ciências exatas também. Então, por exemplo, quando eu vou entrar com ação de uso capião, esse imóvel aqui eu não comprei, mas eu ocupo há 10 anos e sem objeção de ninguém, eu queria documentar isso para mim. Ah,
um imóvel rural, por exemplo, você vai precisar de um georreferenciamento. Quem faz o georreferenciamento é um engenheiro. Então, veja só, o direito ele não desvincula dessa relação com as outras disciplinas. Então, quando o Paulo Nader fala, o objeto da introdução ao estudo do direito é uma visão de conjunto do direito, o que ele está querendo dizer para você é o seguinte, gente, até o final da disciplina, vocês têm que entender que o direito ele existe em relação aqui de diálogo com todas as demais ciências, ou seja, o direito, ele não é, ele não se isola, ele busca conhecimento nas outras ciências também. Essa é a visão de conjunto do direito, ok? E por fim, ele vai falar também da técnica jurídica. E a técnica jurídica, que são os procedimentos de alinhamento da teoria, o que vocês vão entender aqui com o conhecimento teórico, para aplicar isso na prática, que vai desde a elaboração, a documentação, registro, enfim, de atos jurídicos. Por exemplo, a técnica jurídica está presente num projeto de lei, que tem que obedecer a requisitos legais. A técnica jurídica está presente num parecer jurídico, quando vai citar fontes, doutrina que fundamenta aquela opinião. A técnica jurídica está presente numa petição que vocês vão fazer, uma petição para endereçar para um juiz, uma petição que vocês vão fazer porque precisa de uma jurisprudência, citar o artigo de lei corretinho. Isso é técnica jurídica. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Que o objeto da introdução ao estudo de direito é fazer com que o aluno compreenda conceitos gerais do direito, que são esses que servem a todas as disciplinas, então, o que é lei, o que é justiça, o que é direito, o que é equidade, tudo isso. É, permitir vocês também a ter uma visão global do direito, uma visão conjunta, entender que o direito como ciência ela é autônoma, mas que ela busca beber da fonte de outras ciências também, das ciências, qualquer ciência que você imaginar, que você citar aí, eu trago um exemplo para você da relação do direito com ela, mas eu dei dois exemplos aqui: o direito com as ciências exatas e o direito se relacionando com a engenharia especificamente, e o direito se relacionando também com a medicina. Portanto, essa é a visão conjunta do direito, além das outras disciplinas que são mais afetas, né? Disciplinas das ciências sociais, sociologia, filosofia e história do direito também, que é a relação também mais umbilical. E por fim, a introdução vai delimitar para vocês noções iniciais de técnica jurídica, que é esse procedimento de alinhamento da teoria com a prática, que vai permitir vocês a elaborarem, exteriorizar esse conhecimento para produzir petições, pareceres, enfim, qualquer outro documento que tenha valor jurídico. Então, essa seria aqui nosso primeiro momento, essa importância da introdução ao estudo do direito. Deixa eu ver como é que está aqui a tela. Eu tenho uma dificuldade para passar slide aqui, cara. Eu acho que está dando. Ok, eu ainda vou continuar neste. Aí nós temos, então, as disciplinas jurídicas que são fundamentais. Eu acabei de citá-las, né, mas nós vamos continuar. Só falar um pouco sobre elas. Essas disciplinas aí são chamadas de outros sistemas de ideias gerais do direito. Quem chama assim? Paulo Nada. Então, primeiro ele faz a ligação do direito com a filosofia. E ele diz que a filosofia do direito ela é uma reflexão sobre direito, né? E óbvio, é uma reflexão sobre direito. E os postulados com o objetivo de formular o conceito do jus, o direito, né? O directus, que vem do latim, os romanos já eles pegaram outro vocábulo para se dirigir ao direito, que é justamente esse jus. E aí nós temos vários, hoje o jus, como o direito aqui brasileiro é de influência romana, então ele também nós usamos essa palavra aqui como premissa. Nós temos vários, jurisprudência deriva disso, sites hoje como o Juiz Brasil, Juiz Postulante, vários termos aí vêm desse prefixo juiz. Então a ideia é que a filosofia traz esses caracteres aí reflexivos em relação às ciências jurídicas. Há também a teoria geral do direito, né, que também será objeto de uma disciplina específica para vocês estudarem. E, por fim, a sociologia jurídica, que é o estudo dessa relação direito, sociedade, e que estão realmente e umbilicalmente ligadas. Essa seria aí as primeiras considerações do Paulo Nada a respeito dessas disciplinas.
A sociologia do direito, né, falando especificamente dela, ela busca essa convergência de ideais entre direito e sociedade. É isso que a sociologia do direito busca. Então, ela examina o fenômeno jurídico do ponto de vista social, para observar a adequação da ordem jurídica aos fatos. Então, o que é que a sociologia do direito se propõe? A fazer essa análise dos fenômenos sociais, ou seja, há um fato social, e ele verifica a ordem jurídica estabelecida. Aquela ordem jurídica estabelecida, ou seja, as leis, as normas jurídicas em vigor na sociedade, elas estão de acordo com os fatos sociais, ou seja, com a forma que a sociedade se manifesta, ou elas já estão ultrapassadas, ou elas estão muito avançadas. Ele vai fazer, então, essa reflexão aí, né? Então, quais são os aspectos principais que o Paulo Nader cita a respeito da sociologia do direito? A adaptação do direito à vontade social e também o cumprimento pelo povo das leis vigentes e a aplicação destas pelas autoridades. Então, essa aí é uma questão levantada pelo Paulo Nader como objeto aí principal da sociologia do direito, né? Investigar esse fenômeno aí. E, pois bem, então no capítulo seguinte, ele vai falar do direito como processo de adaptação social. Tem essa passagem aí interessante, né, marcado no livro, que para alcançar a realização desses projetos de vida, sejam individuais, sociais ou de humanidade, o homem ele tem de atender às exigências de um condicionamento imensurável. Qual seria esse condicionamento? Submeter-se às leis da natureza e construir o seu mundo cultural. Cara, aí aqui, eu vou até passar aí já para frente, mas para fazer uma reflexão em cima disso, dessa questão do mundo cultural. Nós estudamos isso já nessa segunda avaliação que nós fizemos, tá? Mas essa ideia, ela era pré-concebida. É preciso entender, lá naquela teoria dos objetos, que o direito faz parte do mundo da cultura, porque tudo que o homem toca, tudo que o homem transforma, pertence ao mundo cultural. Então, a ideia da adaptação humana, conforme nós vemos aí no quadro, vem justamente dessa premissa de que tudo que o homem toca, de fato, pertence a um mundo criado por ele. E este mundo é chamado de mundo cultural, mundo da cultura, tá? Aquilo que é A criado linha tem de volta da obra passa. pelo homem. Alguém está com o áudio ligado aí, por favor, desligar. E aí, nesse processo de adaptação, Paulo Nader identificou que há dois processos distintos, um interno e um de ordem externa. Então, é dessa maneira que a adaptação humana funciona. Há uma adaptação humana interna e há uma adaptação externa. Essa adaptação interna é muito simples de compreender. É fenômeno chamado de adaptação orgânica. É uma adaptação que se processa através dos órgãos do nosso corpo, sem a intervenção do elemento volitivo, da nossa vontade, da nossa consciência. Ou seja, independente da sua vontade, da sua consciência, haverá essa adaptação orgânica. Como assim, pessoal? Essa adaptação orgânica, Paulo Nader adverte, ela não é inerente ou específica ou exclusiva do ser humano, não. Ela é exclusiva de qualquer ser vivo, seja da escala animal ou da escala vegetal. O que seria a adaptação interna? A adaptação orgânica, o nome entrega. É uma adaptação criada independente da sua vontade, pelo atuar, pelo agir dos seus órgãos internos, órgãos do corpo humano, que sente uma necessidade de se adaptar por conta de alguma dificuldade enfrentada. Então, por exemplo, quando se perde um rim, o outro rim que está em funcionamento, ele vai ter que adaptar o trabalho dele a essas novas condições, passando a desenvolver então uma atividade mais intensa. Da mesma forma, que as pessoas que vivem em regiões elevadas, a pressão atmosférica, eles vão se adaptando àquela pressão atmosférica e não vê aí a dificuldade que tem para citar os jogos de futebol, quando um time brasileiro vai jogar na altitude, os jogadores cansam mais rápido, só porque não tem esse hábito,
não teve essa adaptação. Mas as pessoas que moram lá, nessas regiões mais altas, já estão com os órgãos do corpo adaptados a isto, então não sentem nenhuma dificuldade. Então, a adaptação que o homem promove, que os órgãos promovem para regiões frias, para regiões de extremo calor, como é o caso aqui do nosso Piauí, tá? Então, quem vem de fora, nossa, quem vem do sul já sofre com o calor nosso aqui, e a gente já se adapta. A gente já está adaptado, na verdade, a esse calor. Gostar, ninguém gosta, mas a gente tem adaptação. Então, quando eu falo que a adaptação humana ocorre de duas formas, uma interna e outra externa, a interna é lembrar da adaptação orgânica, são os órgãos trabalhando, né, para se desenvolver e suprir uma eventual deficiência. Então, se alguém, por exemplo, sofre um acidente que perde a visão, os outros sentidos do corpo, né, como olfato, audição, eles vão se aguçar. Você já ouviu falar sobre isso? Eles vão se potencializar para suprir a falta da visão. E isso é adaptação interna. A adaptação externa, por outro lado, ela vai revelar o quê? Aquilo que o homem, com esforço e inteligência, consegue complementar a obra da natureza. Aí aqui sim surge o mundo da cultura, o mundo cultural, né? Porque o ser humano, ele consciente das necessidades e das carências que tem, ele vai lá e desenvolve atividades que modelam esse mundo exterior. Então, esse sentido da adaptação externa é uma adaptação dos objetos, das ideias da vida social, para tornar mais confortável, né, e tornar, inclusive, viável essa vida aqui no mundo real. Então, a adaptação externa ocorre no mundo real e geralmente é uma adaptação dos fenômenos da natureza para as necessidades humanas. Então, é quando o homem, por exemplo, inventa ou cria a música, né, que é um momento de lazer, quando o homem cria uma cadeira, tá? Até as crenças religiosas, as igrejas, os templos que juntam os fiéis, os códigos, os nossos esportes, o futebol, a, uma casa, enfim, tudo que é criação do mundo cultural faz parte aí dessa adaptação humana. Isso aqui é o que nós chamamos de adaptação extra-orgânica ou adaptação externa. Portanto, é a influência do homem no meio em que ele vive. A influência do homem transformando o meio em que ele vive, eu chamo isso de adaptação externa. Ficou, então, muito claro. Isso aí. Vamos ver aqui o que é que nós temos no próximo slide. Também deixar frisado essa ideia aí também do livro do Paulo Nado. A relação entre a sociedade e o direito, ela apresenta um duplo sentido de adaptação. Olha que legal. De um lado, o ordenamento jurídico ele é elaborado como processo de adaptação social, e para isto ele tem que se ajustar às condições do meio. De outro, o direito estabelecido cria a necessidade do povo adaptar seu comportamento a novo padrão. Entenderam isto? Aquela nossa premissa, latim. Ubi societas ibi ius, ou ibi ius ubi societas. Onde está a sociedade, ali está o direito. Como é a relação do direito com a sociedade? Tem um duplo sentido, eles vão de encontro. O ordenamento jurídico ele é elaborado fruto dessa adaptação social, então ele se ajusta às condições do meio. Primeiro existe uma sociedade, um fato social, e a sociedade tem as suas necessidades, e as necessidades vão se criando, vão sendo criadas e vão sendo modificadas ao longo do tempo. Mas surge um fato novo. O direito é quem vem depois para acompanhar este fato. O novo padrão, a sociedade agora se moldou a este novo padrão social. Tá? Por exemplo, eu gosto de citar aquele exemplo de que até os anos 50, 60, em alguns lugares até os anos 70, era absurdo uma mulher ir de biquíni a uma praia. Hoje é perfeitamente comum, né? Já chegou a ser criminalizada a conduta, ou seja, a sociedade achava um absurdo, então depois veio o direito para criminalizar aquela conduta. Depois a sociedade evolui, diz, ah, isso é normal, isso é o traje de banho, efetivamente. Então, o que é que faz o direito? O direito vem e se adapta e diz o seguinte: olha, vamos revogar isso aí. Isso aí não é crime, é uma conduta socialmente tolerável, socialmente aceita.
Portanto, há essa mútua relação entre direito e a sociedade, fruto dessa adaptação social. De um lado, um fato social, de outro, o direito chega para abranger aquele fato social e assim acompanhar, tentar acompanhar a sociedade. A sociedade cria o direito e, ao mesmo tempo, se submete a seus efeitos. Óbvio. E aqui, está interrompendo essa. Não vou interromper agora, ainda tenho aqui alguns minutos para falar sobre esse tema. Mas essa relação aí nós já deixamos bem claro. A sociedade cria o direito e, ao mesmo tempo, se submete a seus efeitos. Óbvio. A nossa frase aí, que já foi falada também. E aí tem uma reflexão que o Platão faz já no capítulo seguinte também da obra do Paulo Nato, Sociedade e Direito, a sociabilidade humana. Isso que é uma consequência da corporeidade. O que que é isso? Né? O Platão dizia assim que o ser humano ele é perfeito no mundo espiritual, ou seja, no mundo intelectivo. Essa era a vida, né, do homem, o mundo intelectivo. E aí, o mundo era tão perfeito porque no campo das ideias, né, na metafísica, no campo das ideias, da energia, o ser humano tudo podia, nós não tínhamos nenhum limite. Né? Não tínhamos nenhum limite. Assim como a sua mente não tem nenhum limite, né? Você pode pensar o que você quiser pensar aí, e não sofrerá nenhuma reprovação. Então, a alma humana seria a perfeição do homem, porque a alma tudo podia. Aí o que é que aconteceu, né? Uma forma de punir os homens foi aprisionar a nossa alma no corpo físico. Este sim, cheio de limitações. Então, a ideia de Platão era dizer o seguinte: olha, a sociabilidade humana é uma consequência da corporeidade, quer dizer o quê? É o corpo que obrigou o homem a viver em sociedade. Porque enquanto eu estava no mundo metafísico, no mundo das ideias, né, enquanto o homem era somente alma, energia vibrante, tudo ele podia, não tinha limitação, não tinha doença, não tinha nada que ele não fosse capaz de idealizar e viver a experiência. Então, quando eu estou preso, a alma é presa no corpo, aí eu começo minhas limitações. Cara, eu não posso sair daqui para o Japão a pé ou correndo, porque eu canso. Eu tenho um limite. Ah, eu só tenho duas pernas. Ah, tem gente que, nem, que não consegue nem se mover. Então, eu não consigo beber tanta água quanto eu gostaria, porque há limite também, o corpo não aguenta. Eu não consigo comer do tanto que eu gostaria, porque há problemas aí, problemas de saúde relacionados a isso. Então, para Platão, o corpo acabou sendo um castigo para o ser humano. E agora, então, reconhecendo as limitações, nossa, eu não posso tudo o que eu quero. Eu não posso mais tudo que eu quero. Então o homem buscou nos outros indivíduos, nos outros semelhantes, uma maneira de melhorar a sua própria vida. Então é aqui que surge a necessidade de se viver em sociedade, para Platão. Estou trazendo aqui a visão de Platão para a gente chegar nessa questão da sociabilidade humana. Então, Platão dizia isto. A sociabilidade humana é uma consequência da corporeidade. Se o homem fosse um ser só de alma do plano metafísico, ele não precisaria se aliar a ninguém. Mas como nós temos, por conta da corporeidade, várias limitações, aí nós precisamos nos unir, porque sozinho você não sobrevive. Sozinho você não sobrevive. Essa era a ideia que ele queria dizer. A essas teorias naturalistas, contratualistas, eu vou até pular para nesse resto aqui de 3 minutos que faltam antes de encerrar esse vídeo, eu vou abrir outro link para vocês, falar sobre as formas de interação social. Ora, se o homem, e aí vocês é bom vocês estudarem a ideia de que o homem ele efetivamente só consegue viver em sociedade, e aí São Tomás de Aquino vai trazer 3 premissas em que o homem conseguiria viver fora da sociedade: a corrupção natura, a excelência Deixa natura. eu falar que não tava no mudo. Então é bom vocês darem uma olhada nisso, tá? Porque nós não vamos falar disso hoje. Então, quais são as formas de interação social? Quem está com o áudio ligado aí, por favor, desligar. Quais são as formas de interação social?
Cooperação, competição e conflito. Cooperação é aquela ideia de que o indivíduo está trabalhando em conjunto com o outro. Aqui não há nenhuma espécie de competição, nenhuma espécie de conflito. Aqui o que há é que nós estamos somando forças, né? Nós estamos somando forças aqui para juntos nós conseguimos aqui atingir objetivos. A cooperação, então, ela seria essa primeira forma de interação social e as pessoas estão movidas por um mesmo objetivo, né? E às vezes, numa mesma situação, você consegue visualizar cooperação e competição ali ao mesmo tempo, tá? Ou no mesmo ambiente, na verdade, não no mesmo tempo. Por exemplo, na cooperação, as pessoas elas estão movidas por um igual objetivo, né? E por isso elas conjugam esforços. Por exemplo, como é que eu posso trazer um exemplo de sala de aula de cooperação, de interação social nessa modalidade? Quando vocês, por exemplo, fazem trabalhos em grupo, apresentação de seminário, de debate, vocês fazem um trabalho visando um objetivo idêntico, que é obter uma nota. Então, aqui é uma forma de cooperar. Vocês estão se ajudando, conjugando esforço para alcançar o mesmo objetivo. Já na competição, tem uma disputa, uma concorrência, né? As partes elas procuram obter o que almejam, mas aqui, diferente da cooperação, para eu conseguir o que eu almejo, eu estou excluindo o outro, ou seja, eu só conseguirei alcançar meu objetivo se outra pessoa não conseguir. Um exemplo disso, num concurso público, você está fazendo um concurso concorrendo para um cargo que só tem uma vaga e tem 300 pessoas concorrendo. Então, só um vai passar. Então, você quer ser aquela pessoa. Então, na competição, para eu alcançar meu objetivo, é necessário excluir outras pessoas. Tá? Mas isso é feito de maneira pacífica. Tá? Diferente do conflito. Do conflito, que diz que a interação é direta e negativa, ele surge a partir do impasse. Quando os interesses em jogo, eles não logram uma solução pelo diálogo. Aí as partes vão recorrer ao que o Paulo Nato chama de luta. Essa luta pode ser moral ou física. Isso é conflito. Então, conflito, não necessariamente, mas, via de regra, ele é até judicializado. O conflito, via de regra, ele é judicializado. Bom, então, esse vídeo está encerrando aqui. Vou mandar outro link para vocês agora, para a gente falar sobre os instrumentos de controle social, que é o assunto principal aí da nossa avaliação, tá bom? Até já, vou mandar o link agora.